ou quando você pergunta, quando você faz qualquer tipo de pergunta sobre o que é a maldade, você, de certa maneira, está assumindo a condição de existência desse determinado conceito que você pretende compreender melhor. No caso, quando eu disse ainda há pouco, o tempo, quando você diz o que é o tempo, você assume que o tempo existe. Quando você pergunta o que é Deus, você está assumindo a existência de Deus. O que é a maldade, você está assumindo que existe a maldade entre nós seres humanos. Eu sei que a maldade ela não existe entre nós seres humanos, né? Isso é só um discurso, né? Eu estou brincando, né? Claro, né? A maldade ela é uma das condições, né, imanentes de muitos seres humanos. Muitos seres humanos se comportam com aspectos de maldade que não merece nem receber destaque aqui. Vamos até mudar de assunto, que é uma coisa melhor para a gente. Então, como eu disse a vocês, a metafísica ela vai partir de um questionamento, vai materializar-se a partir do momento que você diz o que é. E aí eu já citei, né, alguns exemplos, né? Esse o que é significa a existência da realidade. Tá? Eu estava questionando hoje os novatos e as novatas lá do primeiro ano, aí eu disse, eu quero que vocês me provem que hoje é uma terça-feira. Aí quando eu digo o que é o calendário, eu estou assumindo, né, que ele faz parte, que ele existe na minha realidade. Embora os calendários não existam fisicamente na natureza, eles existem conceitualmente dentro das nossas mentes. Ou vamos negar a existência dos calendários em nossas mentes? Eles existem até nas agendas dos nossos celulares. Você, às vezes, quer marcar um médico, você vai lá na agenda do celular e marca o seu médico. Então, isso se configura como uma existência da realidade. Quando você diz amanhã é quarta-feira, você está assumindo a existência da quarta-feira. E quando você marca um encontro com seus colegas, diz, no próximo final de semana vamos marcar uma festa. Então aí o final de semana ele se materializa como algo que existe, né? E aí a metafísica ela tenta entender a existência de uma realidade e a essência dessa realidade. Eu citei ainda há pouco calendário. Qual é a essência do calendário? Né? Qual é a essência? Dias, meses, né? Em resumo, tempo. E aí tempo já é uma coisa mais complexa, né? Então a essência é algo que existe e faz parte da realidade. Essa definição de Marilena Chauí, ela é muito interessante sobre o que é a metafísica. Ela investiga os fundamentos, os princípios e as causas de todas as coisas e o ser íntimo de todas as coisas, indagando por que elas existem e por que são o que são. Né? Quando eu digo o que é o tempo e por que o tempo existe e ele se manifesta daquela forma, eu estou assumindo a sua condição de existência. Não é? Eu estou, sim, concordando com a sua existência e eu tenho que entender qual é a essência do tempo. Tá? Então eu tenho... Qual é a essência da bondade? Qual é a essência do amor? Qual é a essência de Deus? Né? Então são essas coisas que a metafísica ela vai tentar entender. Eu estava lendo outro livro que trata da metafísica e eu achei uma definição muito interessante. Diz nesse livro que a metafísica, às vezes a metafísica ela é anterior à própria filosofia, porque é uma forma de descobrimento anterior à filosofia, a partir do momento que eu começo a questionar alguns elementos da minha realidade que antes não eram questionados.
Então, isso é uma investigação de natureza metafísica, tá? Quando tiverem qualquer questionamento, vocês coloquem aí no chat, tá, gente? Qualquer dúvida, uma fala minha ou algo do tipo, e aí eu vou olhando aqui, se já tem alguma coisa no chat, tá? Esse autor, ele Gilberto Coutrin e Mirna Fernandes, ele tem uma definição também muito boa sobre a metafísica. A metafísica é a busca da realidade fundamental de qualquer coisa, ou de tudo. É a tentativa de saber como as coisas são de verdade, livre das aparências. Livre das aparências. Como assim livres das aparências? Quando eu vi essa frase, eu fiquei me questionando, perguntando, como assim? Vamos dar um exemplo da bondade? Vamos dar um exemplo da solidariedade e da investigação metafísica? Muita gente realiza atos solidários, mas tem alguns interesses por trás daquela solidariedade. Não é? Alguns interesses que não cabe aqui a gente destacar. E aí, a metafísica vai buscar a essência da solidariedade, né? A essência de fato, né? Algumas pessoas usam da solidariedade para ganhar mídia, para ganhar publicidade e, consequentemente, lançar-se em outras possibilidades aí que vocês já devem ter entendido, né? Então, veja, a metafísica ela quer a essência, né? Que muitas vezes a essência, quando a gente busca a essência, a gente está afastando as aparências, a gente está passando um filtro através dessa essência, né? E aí a metafísica, ela parte de uma indagação, como a gente já entendeu, um questionamento, né? Do questionamento vem, consequentemente, a investigação, não é? Vem a investigação filosófica, e tem como lema o que é, tá? O que é a felicidade? O que é, vejam que grande questão metafísica, gente, né? O que é o homem? O que é a mulher? Vocês devem estar se perguntando, por que ele falou o que é o homem e o que é a mulher? Porque a gente sabe que socialmente usa a palavra homem para explicar tudo, tanto o homem como a mulher. E homem não define mulher. Né? Então, metafisicamente, a gente teria que entender por que é que a referência tem que ser o gênero masculino, o sexo masculino. E aí, estudando recentemente em história, eu li um autor que aquilo para mim ali foi um grande choque. Eu descobri que sexo é uma coisa e gênero é outra. É totalmente diferente. Né? E aí, sexo é biológico, gênero é uma construção social para dar um certo favorecimento aos homens. Porque a nossa sociedade ela é machista. Não só a nossa, muitas outras. Mas a maioria das sociedades ocidentais são machistas. E são construções sociais. E não biológicas. Biologicamente, o homem e a mulher estão no pé de igualdade. Socialmente, não. Aí a metafísica entra aí nessa seara e investiga e concebe, né, umas explicações. De onde vem essa essência de que homem é uma coisa e mulher é outra, e homem está num patamar de superioridade, né? Por quê? Isso vale para a ideia do racismo também, né? Porque é que algumas pessoas de pele branca, em sociedades como a nossa, têm mais privilégio que pessoas de pele mais escura. Onde é que está escrito isso? Isso é uma construção histórica. Isso não é nenhuma vantagem biológica, isso é um construto social. E aí você aí, quando você emite essa pergunta, você está assumindo, né, a existência de um dado da realidade nesse determinado sentido. Estão compreendendo, gente? Eu estou sendo muito rápido, né? Deixa eu ver aqui se eu estou disciplinado. A gente ainda tem um tempinho. Alguns períodos da metafísica, tá? Lembrando, gente, que metafísica é uma coisa que tem a história da metafísica, né? E a gente está vendo em pouquíssimas aulas o que foi a metafísica.
Tem o período da metafísica dos filósofos Platão e Aristóteles, teve início com Platão e Aristóteles, e vai até o filósofo Hume. Aí vejam, tem um recorte temporal aí do século IV ao século XVIII, tá? Então vocês veem aí que tem quase 15 séculos aí de história da metafísica, só nesse primeiro. O segundo período é o período de Kant, começa com o filósofo Kant no século XVIII até o filósofo Russell, que vai até o século XX. Então, do século XVIII ao século XX é o segundo período da metafísica. E o terceiro período da metafísica, que é a metafísica chamada metafísica contemporânea, ou ontologia. Alguns livros você vai ver metafísica sendo associada à palavra ontologia. Aí você deve estar se perguntando, e o que é ontologia? A gente vai ver um pouquinho mais adiante, talvez ainda hoje. Então, essa fase da metafísica ou ontologia, porque aí ele já adiciona um novo nome à metafísica, como ontologia. Ontologia significa estudo do ser enquanto ser, porque a palavra onto, ela significa ser, logia, estudo, e estudo do ser, mas aí é estudo do ser enquanto ser, né? E aí ela vai ela se inicia nos anos 20 do século 20, tá? Completou agora um século, né, a metafísica contemporânea. E aí eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu acho que vai dar tempo da gente ver aqui rapidinho. Vocês confirmem aí, tá? Chegou aí para vocês, né? A tela. Chegou. Estão ouvindo? Espera aí que eu vou botar. Há uma confusão entre metafísica e misticismo. As pessoas se acostumaram ao discurso das ciências, ao discurso típico do século XIX e que se estende pelo século XX, de combate à metafísica. As pessoas querem pensar cientificamente, com base empírica, e então tudo aquilo que escapa da base empírica, tudo aquilo que escapa das ciências experimentais, das ciências naturais, passa a ser tomado como alguma coisa que é o místico. Mas, para nós filósofos, e para as pessoas que prestam atenção nas distinções entre religião, filosofia e ciência, metafísica é uma coisa perfeitamente possível pelo trabalho da razão. Misticismo é outra coisa, onde o trabalho da razão não cabe. Por isso, quando alguém faz a confluência
entre metafísica e misticismo erra. E eis aí um preconceito contra a metafísica. Uma série de filósofos querem fazer filosofia sem metafísica. Isso é possível? Sim, é possível. É correto? Sim, é correto. O que não é correto, o que não é correto, é o querer descartar a metafísica, descartá-la não pelas suas qualidades, mas descartá-la por aquilo que ela não é, ou seja, o místico. Ela não é o místico. Vejamos um exemplo onde eu vou mostrar que a metafísica não foge dos raciocínios que nós fazemos corretamente. Por isso mesmo, o combate à metafísica também é feito com raciocínios que têm que ser corretos, mostrando onde que está o erro da metafísica quando há erro. E não acusá-la de misticismo sem mostrar onde é que está o erro cometido pela razão e não pela falta de razão. Porque a falta de razão, o irracional, é o campo que pode haver a especulação mística, que também é válida. O problema é não confundir as coisas. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo que me vem à cabeça agora, que é famoso, que é célebre, é a prova da existência de Deus, que não é propriamente uma prova no sentido científico da palavra. É a prova do Santo Anselmo, que depois foi utilizada pelo Descartes, pelo Leibniz, e que nos contemporâneos tem aqueles que defendem e aqueles que atacam. Mas o que é a tentativa do Anselmo de mostrar a existência de Deus? Ele diz, vejam que Deus, e ele está falando, obviamente, do Deus cristão, Deus é a entidade, digamos assim, é a confluência de todos os poderes, a entidade mais poderosa, a confluência de todos os qualificativos de excelência. Não pode faltar a Deus, portanto, um dos qualificativos de excelência, que é a própria existência. Portanto, se faltar a Deus, se Deus for o conjunto dos qualificativos de excelência, mas a ele faltar um qualificativo, por exemplo, Deus existe, o qualificativo existência, não estamos falando de Deus. Portanto, quando tomamos Deus, ele tem que ter todos os qualificativos de excelência e, entre esses, o de existência. Não há absolutamente nada de místico nesse raciocínio. E eis a prova da existência de Deus, por Anselmo. Ora, nós sabemos que outros, como Kant, por exemplo, tentaram desmontar esta prova, mostrando que o uso do verbo é, o uso do verbo ser na sua forma é, não é único. Então, quando eu digo Deus é, eu não estou apenas dizendo Deus existe. O verbo ser também é um verbo de ligação para predicar. Do tipo, a vaca é amarela. Neste caso, o verbo ser, o é, aí faz o papel de ligação entre dois elementos e o papel de colaboração na predicação. A vaca é amarela. Então, o verbo ser não dá apenas existência.
ele dá também ligação. Então o Kant diz que o erro do Anselmo é acreditar que quando ele diz Deus é, ele possa necessariamente estar falando Deus existe, exclusivamente Deus existe. Então, este erro, digamos assim, do Anselmo, seria um erro de tomar a linguagem por um só lado, enquanto ela tem outros lados. E há também as tréplicas e réplicas a Kant, e aí o debate anda. Mas se você prestar atenção, se você prestou atenção no que eu disse, você vai ver que esta chamada prova da existência de Deus de Anselmo não tem absolutamente nada que escape de um pensamento racional. Universalidade e necessidade, as duas características da razão, estão presentes. Portanto, a sua prova da existência de Deus é racional, lógica, obviamente não é empírica, não é uma prova científica, mas é uma, porque não pode recorrer ao empírico, dado que a entidade de Deus não é empírica, mas é uma prova que exatamente para lidar com entidades não empíricas, apela unicamente para a razão. Isto é metafísica. Metafísica, além da física, um raciocínio que não está preso ao físico, ao mundo empírico, mas que pode ser feito de maneira absolutamente correta do ponto de vista filosófico, quando nós estamos no plano da metafísica, usando, obviamente, a lógica, a razão. Agora, quando nós estamos no campo místico, aí cabe o quê? Aí cabe a clarividência. Você sente, mas não pode explicar. Você vê, mas não pode dar nem razões e nem causas. Ou seja, você não trabalha com aquilo que a filosofia trabalha, que são explicações racionais ou causais. Portanto, o místico tem o seu direito de acreditar naquilo que ele está sentindo como místico. Agora, ele não tem direito de tentar explicar com a razão o místico, porque a razão vai explicar racionalmente aquilo que não pode ser explicado racionalmente. E aí, então, há a falha ou a falcatrua, conforme a atitude da pessoa, a desonestidade. Pense bem nisso. Reveja o vídeo, pense bem. E veja que quando nós fazemos filosofia da religião, história da religião, quando nós estudamos a religião, nós podemos fazer isto de modo racional. Quando nós vamos para doutrinas religiosas, onde há os mistérios, por exemplo, na doutrina católica, os mistérios, eles são mistérios do quê? Mistérios da fé. Em relação ao místico, eu não tento explicar. Talvez uma das piores coisas da religião não seja a fé. Talvez uma das piores coisas da religião seja quando ela começa a querer, com aparato científico ou aparato racional, competir com a ciência e com a filosofia. São áreas distintas. Não têm que ser colocadas no mesmo plano. Por isso mesmo, a metáfora da criação não tem que ser colocada no mesmo plano do aparato narrativo darwinista da criação, da evolução. São coisas distintas. De novo, com a ciência, nós trabalhamos com causa e efeitos e com razão. Com a filosofia, nós trabalhamos com causa e efeito e com razão. Às vezes, muito mais com a razão, né? Dado que a filosofia não é empírica, dado que ela tem uma tendência à metafísica. Agora, com o misticismo, nós não trabalhamos neste campo. Nós trabalhamos com o quê? Nós não trabalhamos. Do místico não se fala. Uma pessoa mística
ela vive o ambiente místico. Ela não tem que tentar explicar. Porque a hora que ela for tentar explicar, ela vai usar da linguagem sobre aquilo. E a linguagem nossa, gramaticalmente, segue lógica. É na hora que o religioso, místico, força uma explicação para se adaptar ao mundo científico e ganhar adesão a ele, é nesta hora que pode surgir a desonestidade. A desonestidade da religião. Pergunta, gente. Depois que eu sugiro que alguém, se ficou com muitas dúvidas sobre o vídeo, assista novamente. Eu acredito que eu coloquei o link dele no Google Sala de Aula. Eu acho que eu coloquei, não tenho certeza. Perguntas sobre o vídeo e sobre essa nossa primeira introdução. Porque aí, devido ao nosso horário e o próximo, a continuidade seja os períodos da metafísica, e ver também, principalmente, sobretudo, a metafísica contemporânea, vai levar um pouquinho mais de tempo para a gente compreender. Mas eu estou voltando aqui no chat e eu vi que tem duas perguntas aqui, né? A primeira as duas são de Bruno, né? A primeira, ele está perguntando se a ciência está ligada à metafísica, e aí, não, Bruno, né? A ciência, ela procede de um modo próprio. Vejam, ciência tem um objeto de análise específico. Por exemplo, os pediatras, eles são médicos de crianças, tá? Os físicos trabalham com as leis que existem ao nosso redor. Leis de velocidade, velocidade média, essas coisas que vocês entendem. Lei da gravidade e tal. A metafísica aí, ela já é propriedade da filosofia. E aí a filosofia, ela não tem um objeto específico. Vejam, eu citei ainda há pouco na minha apresentação um problema da sociologia, e aí a metafísica, ela entra, tanto da sociologia como da história, que é quando ela investiga a questão histórica, a construção histórica onde confere maior poder e status ao homem em relação às mulheres. Aí já é uma investigação de origem metafísica. Claro que a ciência investiga, mas a metafísica, ela não procede conforme o método científico. Ela é muito distinta. A ciência, ela tem que provar. A metafísica, ela pede uma justificação racional sobre algo. Uma explicação, um argumento bem coordenado. Tá? A segunda é se a metafísica está ligada ao real. A verdade está ligada à mesma? Também. A metafísica, ela vai partir do que a pessoa entende como real. Vamos agora para vocês entenderem, acho que vocês entenderam agora, que a metafísica não é uma coisa necessariamente coletiva, ela pode ser uma coisa individual. Quando você diz que o que é Deus, e quem crê em Deus assume a existência de Deus, tá? Então, quem não crê em Deus, ele está negando não a existência de Deus nesse sentido, mas a questão de uma superioridade. Deixa eu explicar melhor, para que vocês não se confundam. Quando as pessoas dizem, o ateu nega Deus e significa que Deus existe, não, o ateu, foi um rótulo criado para um grupo de pessoas que não acreditam na existência das divindades. E aí vai nesse caminho. A metafísica, ela está ligada ao que a pessoa entende como real. E aí, quando você tem uma noção clara de realidade, você vai se aproximar da verdade. Você se aproxima.
A metafísica, ela de certa maneira, ela vai propiciar ao investigador ou à investigadora esse filtro onde você se afasta das ilusões e se aproxima da realidade. Você se aproxima da verdade. Então é isso que ela pretende na sua forma, no seu sentido. Quando a metafísica se propõe a investigar o que é a felicidade, ela busca a essência da felicidade. Vejam, isso não significa que a investigação metafísica ela vai ter um êxito. Ela pode trazer mais dúvidas do que respostas. Por exemplo, vejam que questão tão intrigante, felicidade. Para algumas pessoas, felicidade, dinheiro. Para algumas pessoas, felicidade, aquisição de bens materiais. Para algumas pessoas, felicidades é estar mostrando que é uma pessoa popular, pessoa pública, que está nas redes sociais, que tem uma mídia. Enfim, para algumas pessoas, felicidade é ter alimento. Você vê algumas vezes, é até mais fácil você identificar felicidade nas crianças, porque você vê com coisas tão simples, elas conseguem se tornar felizes. E às vezes os adultos têm uma crise de identidade e às vezes nunca alcançam a ideia de felicidade. E veja como a investigação metafísica ela é extremamente difícil e complexa nesse aspecto, né? Eu estou colocando aqui, eita, eu copiei uma coisa aqui errada. Eu vou colocar aqui para você e vou responder. Tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu vou passar agora para vocês, gente, a frequência, tá? Não esqueçam de preenchê-la, tá? Aí agora a frequência. Agora chegou para vocês. Botem seu nome completos, seus nomes completos e marquem a turma. Bem, aqui tem um questionamento de Caio. No início do vídeo, as falas dele podem ser comparadas àquela frase que o senhor vive dizendo, não concordo com sua opinião, mas vou defender o vosso direito de dizê-la, né? Opinião é uma coisa muito subjetiva. Em grego, a opinião tem um nome, Caio, é doxa, D-O-X-A, doxa. Opinião é uma coisa temporária, né? Mas a gente tem que emitir a nossa opinião. E a gente pode até substituir essa palavra, ao invés da opinião, nossos argumentos, né? Porque a opinião é uma coisa mais frágil, e argumentos é uma coisa mais concreta, mais sisuda. Né? Igual quando vocês vão fazer uma apresentação de uma mesa redonda e vocês sabem do que vão falar, vocês têm argumentos. Quando vocês não sabem, vocês emitem opiniões. Tem a grande diferença, né? À medida que ele diz que nenhum dos dois modos de pensamento estão errado é compará-los. Aí é uma questão também, né? O que é o certo e o que é o errado. É outra questão metafísica, né? É outra questão. Veja como ela é complexa, né, nesse sentido. Ele não está dizendo que o pensamento místico, religioso, estão em um patamar de inferioridade em relação ao pensamento filosófico, não é? Porque é como eu disse, para a pessoa que acredita na existência de uma divindade, aquela pessoa é a visão de mundo e de realidade daquela pessoa. E, inclusive, a gente sabe que tem algumas pessoas que acreditam que conversam, né, com as suas divindades, né? Vejam que eu estou falando no plural, porque eu estou tentando mostrar que há milhares de crenças, né, nesse universo aí que a gente vive, né? E aí ele não está errado. A questão do místico é que ele não tem como explicar a sua crença. Ele não tem. Ele vai argumentar a sua crença, ele vai cair em muitas contradições, porque aí vem a provocação filosófica aí que muitas vezes desconstrói. Né? A pergunta do filósofo, ela atua nesse sentido. Enoeli, o que é Deus? Seria uma confirmação que ele existe, mas um religioso não poderia afirmar questões lógicas, é isso? O religioso, ele pode afirmar a existência de Deus. Agora, explicar a existência de Deus a partir de questões lógicas, exatamente, Enoeli, aí é uma tarefa hercúlea.
praticamente impossível, não é? Né? Praticamente impossível. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando você vai para o Deus judaico-cristão, está lá na Bíblia que ele é onipresente, onisciente e onipotente. E aí, quando se faz uma pergunta, e onde está Deus diante da pandemia? Eu não estou querendo dizer, mas eu estou fazendo uma provocação que vem de ordem filosófica. Já, inclusive, eu escutei uma pessoa lá na escola dizendo que essa pandemia era um castigo de Deus, né? Era um castigo de Deus, foi o que eu escutei de uma pessoa, de várias pessoas eu já ouvi, na verdade, né? Mas aí, se você for explicar de forma lógica isso, você vai cair numa armadilha retórica que você não tem como sair. É o que a gente chama de beco sem saída. Não tem. Mas pergunta, gente. Preencheram aí o formulário com... já tem 16 pessoas já preencheram o formulário. Estou vendo aqui. Ok. Se aparecer mais uma perguntinha ou outra, Caio está dizendo aqui que entendeu, valeu. Eu espero ter respondido, Caio. Tá. A gente vê, a gente escuta, né? A gente escuta e testemunha tantos discursos que não tem nenhum amparo na realidade. Essa sua afirmação aí, Enolê, é importante no sentido de a gente desconstruir essa ideia aí. Um castigo por causa de um desfile de samba. E os outros? Aí vamos para a retórica. E os outros países que estão sofrendo também com a pandemia? Tudo consequência só do desfile do Rio de Janeiro, né? Não é? Depois, Bruno, se você quiser, você pode trazer aí para mim na escola, num pendrive, né? Eu trago amanhã, professor. Amanhã tem uma aula sua na minha sala. Pronto, beleza. Beleza, então, Bruno. Tranquilo. Tá certo? Essa afirmação é muito interessante, né? Aí ela cai numa armadilha retórica que não tem como você sair. Você, na verdade, vai entrar num beco sem saída. Você buscar uma culpa num desfile de samba. Então, isso era para ser um castigo para o Rio de Janeiro, né? Não para o restante do Brasil. Ou só para a cidade do Rio de Janeiro, nem o estado, né? Enfim. Ok, gente. Vamos nos despedir. E vamos agora nos reencontrar só na próxima terça-feira, no mesmo horário, mesmo link, tá ok? Certo. E aí a gente conclui esse assunto e a gente vai enveredar pela ideia de a preocupação com o conhecimento, como é que o conhecimento ele é construído. Vai ser o assunto a próxima aula ainda, metafísica, e aí após a próxima aula nós vamos tentar entender como o conhecimento ele é construído. Tá certo, gente? Então, valeu pela presença aí, viu? Um abraço a todos e a todas e até a próxima aula.